Olá, queridos. Mais uma vez estamos juntos, trazendo a mensagem da palavra do Senhor em nossas vidas. E como é bom e maravilhoso ouvir a palavra, estudar a palavra, entendimento sobre ela, reflexão sobre a palavra, é muito bom para nossas vidas. E nós estamos dando continuidade ao contextualizando a Bíblia e trazendo um pouco dessa relação familiar, dessa situação relacional da família de Davi, que se parece muito com a nossa. Quando nós falamos de relacionamento, a família de Davi é uma família igualzinha à nossa, mesmo nesses diferentes contextos. Mas em relacionamento é outra coisa, né? Então eu quero agora, já nesse capítulo de 2 Samuel, o 15, o verso 3, 4 e 5. Diz assim: Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera se ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava, né? Agora nós estamos diante de uma outra situação em que o Absalão, depois que ele passa 2 anos morando ao lado do rei, mas não fala com o rei não fala com ele, não há um encontro entre eles dois, e só depois de 2 anos é que o rei permite que seu filho entre na sua presença, e o que se vê é apenas um beijo, né? E não se vê uma conversa, algo que pudesse ser trazido ali, que demonstrasse uma outra atitude de Davi como um pai. As situações vão se alastrando. Absalão, agora, ele cria uma estratégia para derrubar o pai do poder. Ele se rebela contra o pai. Você vê aí uma rebelião de um pai, de um filho contra o pai. Absalão se rebela contra o seu pai, o rei Davi. E qual foi a estratégia de Absalão? Bom, ele ia perante os juízes, né, que haviam em Jerusalém, e todas as vezes que eles traziam a causa para ser apreciada, Absalão dizia assim: Olha, meu pai, para mim poder chegar na presença dele, eu levei 2 anos. Quanto tempo será que não vai durar essa tua causa? Então, todas as vezes ele agia dessa forma. E aí cumprimentava o povo, beijava, abraçava, né? E assim, passou 4 anos, digamos assim, a gente pode dizer assim, que ele passou 4 anos fazendo propaganda de si mesmo, né? Dizendo: olha, não vai com o rei, porque o rei, eu tenho um exemplo de mim mesmo, né? Vim morar do lado do rei 2 anos, e ele, só depois de 2 anos é que ele foi me chamar, que ele consentiu que eu estivesse na presença dele. Então, se eu for o rei, logicamente isso não vai acontecer. Eu vou mudar tudo isso. Então, demorou esses 4 anos para fazendo essa propaganda de si mesmo, né? Até que aí ele dizia assim: se eu fosse o rei, não seria assim. Veja bem, nós estamos diante de uma cena onde um filho se rebela contra o pai e agora faz campanha, veja só, tentando conquistar a lealdade do povo.
o coração do povo. E ele consegue, porque todas as vezes que o povo vai com a sua causa, ele coloca. E usa a expressão, né? Se eu fosse o rei, não seria dessa maneira. Então, veja só. O lado de Davi agora, o rei, ele foi capaz, como nós vimos ali alguns capítulos antes ali da história de Davi, ele foi capaz de enfrentar o gigante Golias. Todos sabem dessa história, onde ele com a funda ele derruba o gigante. Mas ele não foi capaz de enfrentar o próprio filho. Veja bem, olha como a história desse homem vai se mostrando. Ele comete adultério com Batseba, ele manda matar Urias, o esposo de Batseba. Depois o que acontece? Aminon pratica o estupro incestuoso contra Tamar, sua meia-irmã, e ele não chama Aminon para conversa, não consegue ter um momento com Aminon para resolver essa situação. 2 anos depois, Absalão, irmão de Tamar, mata Aminon, planeja tudo e mata. Também não chama Absalão para conversar, para saber das situações, para tentar resolver, para tentar amenizar as coisas. E agora o seu filho se torna rebelde ao seu pai, se rebelando, né? E dizendo que ele quer ser o rei no lugar de seu pai. Veja bem, olha a trajetória desse homem segundo o coração de Deus. Ninguém aqui está condenando, taxando Davi com relação à sua espiritualidade, à sua proximidade com Deus. Nós estamos falando de uma situação relacional. Nós não estamos enquadrando, digamos assim, ou mostrando Davi nessa relação vertical. Ele tinha uma relação com Deus, né, ao ponto de ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas na relação social, na dimensão social, na dimensão relacional, ele demonstra algumas falhas no posicionamento de um pai. Né? E aí, o que nós podemos ver hoje nessa sociedade? Os pais que lideram igrejas, pais que lideram empresas, pais que lideram muitas pessoas, né? Tem um cacife, um status, digamos assim, de uma pessoa muito influenciadora, de uma pessoa que consegue, né, enfrentar várias situações da vida, mas não consegue enfrentar as situações com seus filhos. Enfrentar, nesse sentido que eu quero dizer, não é conflito, não é briga, não é essa coisa física, mas enfrentar no sentido de trazer para si a situação do filho, discutir com o filho, tentar achar uma boa maneira para isso. E aí você pode me perguntar assim, mas por que então Davi não fez isso? Uma das coisas que seria interessante a gente refletir é a questão do medo e a questão da culpa. Veja bem, Davi pecou contra Deus. Natan, o profeta Natan, foi lá, mostrou tudo isso. Ele se prostrou diante do Senhor, pediu perdão, Deus perdoou, mas as consequências ainda começam, ainda se propaga na sua família. Então, esse medo de ser rechaçado pelo filho, esse medo de dizer assim, mas pai, tu é culpado, tu fizeste dessa forma, tu fizeste desse jeito, e agora tu quer
dar uma de bonzão, né? Digamos assim, contextualizar, já que a gente está contextualizando de gostosão e dizer que não teve problemas na vida e que não sei o quê, tu vem querer me dar uma lição de moral, se você foi um que fez errado. Então, o medo dessa culpa, aliás, o medo e a culpa podia ser um agravante na vida de Davi para que ele, em determinadas situações, não se posicionasse. E aí, amados, que nós podemos ver o seguinte: é interessante para todo o povo, todo mundo, né, que as famílias elas possam orar juntos, que a relação pais e filhos busque uma relação bem envolvente, bem, né, os pais saberem um pouco de seus filhos, os filhos trazerem um pouco dessa realidade para seus pais, para que possam ser discutidos. É muito interessante aquele exemplo de Jesus que eu já usei em algumas mensagens, mas quero frisar novamente, né? Jesus está ali conversando com aqueles homens doutores ali da lei e tal. E aonde que Jesus aprendeu essa arte de comunicar-se? Ele vai dizer, mas Jesus, tirando essa coisa de Deus, de super, né, de alguma coisa bem grande para Jesus, não. Vamos olhar Jesus como um filho de José, o filho de Maria. Aquele que Deus deu ali, aquele casal que Deus deu para cuidar de Jesus. Então, onde ele aprende essa arte da comunicação, de saber articular, de saber falar? Lá na casa de seus pais. É Maria e José que ensinam para ele. É Maria e José que conversam com ele, que ensinam essa arte de dialogar, de comunicar-se, né? O sentar na mesa, o conversar. Como foi hoje, meu filho? Como foi na escola? Como é que foi? Às vezes a gente sai de casa cedo, os filhos estão dormindo, volta, os filhos estão dormindo e não se tem uma comunicação. E quando é nos finais de semana, às vezes se quer fazer outra coisa e se distancia um pouco. Então é intrigante a gente buscar essa reflexão, porque essas situações que acontecem aqui de uma história de um homem, de um pai, de filhos, acontece com qualquer pessoa, com qualquer família, pode acontecer, estamos sujeitos a essas situações. Mas uma coisa é interessante, não devemos ter medo de expor, as nossas situações, de expor nossas falhas, de expor nossas conquistas, né? Para quê? Para que os filhos aprendam conosco sobre isso. E esse fato da oração é importante, filhos com os pais, o casal, a família, orando, participando, sendo participante, envolvendo seus filhos nesse sentido, né, do respeito, do compromisso, da educação, de saber que os pais eles não eles são infalíveis, eles podem falhar, eles podem apresentar falhas no curso da vida e que eles possam perceber isso, mas não perceber de uma forma tão negativa, mas de uma forma que ele entenda que são percalços da vida que devem ser superados e que eles também não vão estar ausentes disso, mas na condição de uma nova família, de um novo líder da família, de um novo pai, eles vão ter situações que também vão passar por esses momentos, mas que devem ser superados porque aprenderam com seus pais a arte de comunicar, a arte de saber se relacionar e todo um legado que os pais deixam para seus filhos. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe teus filhos, derrame sobre vocês bênção tal que vos advenha total abastança. Amém.